Glória a Deus. Queridos irmãos, da paz do Senhor, que alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Agradecido ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito, nos tem concedido. Diminui o médio, meu filho. Glória a Deus. Isso aí. E se fôssemos registrar os atos de misericórdia do Senhor que nos acontece durante todo o dia, aqueles visíveis e os invisíveis, a gente só estaria adorando, louvando, cantando, com hinos maravilhosos que foram cantados aqui nesta noite. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo que falamos na quinta-feira passada, quando falamos aqui que não basta ser lamparina, tem que estar acesa e ter azeite de reserva. Hoje nós vamos tocar no lado que as 10 virgens e o cansaço da espera. Vamos falar sobre isso. Vou trocar o microfone, meu filho. Glória a Deus. Por que o pastor Paulo está melhor do que o meu? Irmão Fred, é o senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 25, do verso 5 ao 12. Glória a Deus. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nessa oportunidade estaremos orando, apresentando aqui a irmã Marilene, a serva do Senhor, também o diácono, nosso irmão Irênio, também nossa irmã Neuza, o presbítero Edivaldo Santana. Vem aqui, irmã Edivaldo, dá essa notícia boa aqui. Glória a Deus. O pastor Sampaio, que encontra-se internado em Salvador, fazendo uma série de... Hoje fez uma angioplastia, né? Deus, tudo bem? Amém, graças a Deus. E aqui está o servo do Senhor, que a gente sempre está pedindo oração por ele. Ele já tem uma notícia boa para contar para a gente hoje aí. Pode falar, meu querido. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Eu estava falando com o pastor que hoje eu fui para Salvador fazer a revisão. E quando eu cheguei em Salvador, o PSA estava de 84. E a médica mandou que fizesse o PSA em novembro, depois da consulta. Eu fiz, e esses dias passados fiz outro antes de ir. E chegou lá, ela disse que o PSA está zerado. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel e cura. Quem crê que Jesus cura? Amém? Glória a Deus. Pastor Daniel, que é o evangelista Daniel, da Assembleia de Deus ali, Abreu e Lima, Pernambuco, está ali com sua esposa, está daqui uns dias. Eu vim trazer a filha e o genro está aí também. Glória a Deus. Quem mais precisa de oração? Eu e minha casa preciso das orações de santos.
Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Oramos, peço oração a vocês que estão regressando amanhã à noite de volta a Pernambuco. Vocês oram para Deus, como trouxe em paz, me leve em paz também. Amém? Senhor Jesus, mais uma vez estamos na tua presença. Te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade feliz que tu tem nos dado nesta noite. Já recebemos, Senhor, uma porção, Senhor, através dos louvores, e sentimos bem de perto a tua presença. Jesus, já foi agradecido bênção, Jesus, que somente tu poderia fazer. Deus, pois tu és o mesmo ontem, hoje serás eternamente, Senhor. Continue abençoando esta igreja, este ministério, nosso pastor. Deus, tu sabe a necessidade de cada família, aqueles que não puderam estar aqui, mas, Senhor, tu sabe a sua necessidade. Ó Senhor, a nossas vidas está em tuas mãos, e uma alegria, um prazer em te servir na beleza da tua santidade. Abençoe a todos, Senhor, nós te pedimos estas bênçãos e outras que nós não sabemos te pedir, hoje para todo sempre. Amém. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Então, na segunda-feira, ou na quinta-feira passada, nós falamos aqui sobre a lamparina, e que ela pode figurar a vida do crente salvo a ser preparada como um recurso divino para trazer luz ao mundo em trevas. Falamos também que a lamparina com fogo aceso pode figurar o crente salvo evidenciando a salvação em sua vida. Pode figurar o crente cheio do Espírito Santo. Falamos que lamparina acesa também é vida de fervor espiritual. Falamos também que para a lamparina estar acesa precisa de azeite. A lamparina acesa fala de prontidão e serviço à obra do Senhor. Falamos aqui do detalhe da aparência exterior, vezes realidade interior das 10 virgens, né, comparando as 5 prudentes com as 5 loucas. Falamos sobre a reserva de azeite, que é o detalhe que faz a diferença, pois se trata de provimento espiritual. Mas hoje nós vamos falar justamente sobre o cansaço da espera. E nós vamos ver que, apesar das 10 virgens serem crentes, não impediu que cochilassem, que dormissem. E isso nos traz a reflexão de que até chegarmos ao céu, até a chegada, a vinda de Jesus para nos buscar, nós estaremos submetidos, né, a grandes desafios. E na Bíblia Sagrada nós temos o exemplo de pessoas que, não obstante terem sido grandes servos do Senhor, fiéis, homens fiéis, tementes a Deus, homens que confiavam em Deus, mas tiveram embates e conflitos na fé. 1 Reis 19, do verso 1 a 4, nós vemos lá Elias, profeta Elias, o grande e destemido profeta que enfrentou, não é, o rei Acabe, enfrentou os seus profetas, e depois daquele grande desafio, aquele homem corajoso, destemido, cheio da graça e unção do Senhor, aquele homem agora foge, com medo de Jezabel, da ameaça de Jezabel, pois prometera matá-lo. Isso nos mostra realmente que estamos sujeitos a passarmos por situações de desânimo, de cansaço, de decepção, e isto trazer dificuldade à nossa fé. Também Jeremias, o profeta Jeremias, ele foi desacreditado, perseguido, desprezado, escarnecido pelos seus conterrâneos, quando ele trouxe a mensagem profética de que eles iriam para o cativeiro babilônico. E no capítulo 20, verso 8 a 10, ele expressa dizendo assim: porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludibrio todo dia.
Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais do seu nome. Olha que situação, não é? Jeremias chegou. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. E estou fatigado de sofrer, e não posso. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados, denunciai-o, e o denunciaremos. Todos que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Então Jeremias, na sua missão, ele sentiu grandes pressões, ainda que confiando no Senhor, ainda consciente que era Deus falando, Deus usando a sua voz para trazer uma mensagem, primeiro de arrependimento para o povo de Judá, que eles considerou e foram para o cativeiro. Aí temos também Moisés, Jó, Davi, mas não vamos nos prender a esses exemplos. Mas os efeitos tardar, é interessante a gente tratar aqui de algo importante para a nossa vida, porque isso diz respeito à nossa fé. Os efeitos tardar, quando a vinda de Jesus é só um desejo. Falamos isso na quinta-feira passada, não é? Quando o propósito se transforma em desejo, em objeto de uma conquista pessoal, corre-se o risco de não se alcançar. Participar do arrebatamento, o estar nas bodas do Cordeiro e, enfim, adentrar o céu e estar diante do trono de Deus é mais que um desejo, mais que aspiração, é propósito do crente. Glória a Deus. No exemplo das 10 virgens, a gente percebe ali que as 5 loucas, elas estavam longe do propósito, estavam com desejo, mas não como um propósito no seu coração. Aí eu pergunto: você tem desejo ou tem propósito de ir para o céu? Quem tem desejo, levanta a mão. Quem tem propósito? Você pode ter os dois até. Agora, só desejo você não pode ter, não. Aspirar, ansiar agora. Você não pode deixar que seu desejo ele se transforme em algo que vai tirar, não é, você, levar a ansiedade, levar a outras situações que nós vamos tratar aqui. Mas as 5 loucas, elas apenas desejaram, não havia propósito. Então o propósito ele é maior do que o desejo, porque o desejo pode passar. O propósito você só para quando alcança. É a grande diferença. O desejo pode ser hoje, você está desejoso, Jesus, ora vem Jesus, amanhã você diz: eita, não estou bem, Jesus não vem hoje não. Então já não é mais propósito, é o desejo. O crente sente desejo, mas maior é o propósito de morar no céu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos, portanto, no exemplo, né, dessas 10 virgens, justamente de que nos traz a entender sobre essa questão, quando Paulo, inclusive, traz um entendimento aqui sobre essa questão do propósito e missão. Ele fala justamente sobre a sua vida apostólica. Aí ele mostra a vida apostólica dele como uma missão. E aí a gente vê em 2 Timóteo 4, 6 a 8, se puder folhear a sua Bíblia, você folheie, por favor. Vamos lá, em 2 Timóteo, e o pessoal da mídia aí, se puder colocar, facilita muito. Aí ele diz assim, 4, 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então Paulo ele vem mostrando aqui que sua missão apostólica cumprida é uma missão, mas a coroa da salvação, a coroa da justiça é um propósito. Foi um propósito que ele diz: agora acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora
ele aguardava a coroa da salvação. Então, o propósito nosso é a salvação, é estar no céu. Então, a missão da igreja é evangelizar o mundo sem Deus. 1 Coríntios 9, verso 1, ele traz logo esse entendimento que é uma missão. Porque se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, esta missão. E aí, ai de mim se não anunciar o evangelho. Então a gente tem como missão anunciar o evangelho, mas como propósito é receber a coroa da salvação, é lutarmos para mantermos dignos de entrarmos lá. 1 Coríntios 9, 24 a 27, ele nos leva a entender mais o que Paulo fala justamente sobre este propósito da igreja. Ele diz: não sabeis vós que os que correm do estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não com uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, o mais importante para a igreja, claro que a missão da igreja é anunciar o evangelho, mas do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mais importante do crente, ele tem que pegar o evangelho, essa é a nossa missão, ganhar almas para Jesus, mas não podemos de forma alguma esquecer que temos como maior propósito, e o propósito de graça, é um propósito, na verdade, que é uma dádiva de Deus, que é entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Então, quando a vinda de Jesus deixa de ser propósito e se transforma em simples projeto de vida pessoal religiosa, onde o alcançar é resultado de mérito pessoal, anulamos também o propósito da cruz. Então, o propósito de Jesus na cruz foi nos redimir e nos levar para o céu. Então, quando a vinda de Jesus passa a ser um desejo, porque quando é propósito eu vou lutar, vou me abster, eu vou batalhar, aí eu estou levando em conta que eu tenho um propósito, e esse propósito ele terá que ser alcançado desde quando eu tenha como foco justamente essa questão. Aí vem, em decorrência da demora, da espera, do tardar, nós vemos aqui o efeito da ansiedade. Nós, seres humanos, somos imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam num estalar de dedos. Essa é a vida do ser humano, não é? Ele anda ansioso, inquieto, e a ansiedade e a inquietude, elas teimam em residir, e aportar em nossos corações. Mas isso é perigoso, por quê? Porque isso pode significar que ainda não absorvemos o propósito, ou seja, o princípio divino do tempo, não é? Do sentido, quando a gente vai ver o sentido lá não é, do tardar, ele traz no grego o entendimento de um tempo muito demorado. E tudo que é demorado, né, causa essa inquietação. Mas é preciso a gente observar que a vinda de Jesus, ela não pode se tornar, não é, algo para nos deixar ansiosos, inquietos, porque temos que entender o princípio divino do tempo. Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E de quem é esse propósito? É de Deus. Você está aqui
porque você está dentro de um propósito de Deus, para que você estivesse aqui, para que nós estivéssemos aqui. Glória a Deus. Você é crente porque você atendeu a um propósito divino, o propósito da salvação, e você está aqui salvo porque é propósito de Jesus, de Deus, te salvar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele exorta que as inquietações são fruto de um relacionamento, ou seja, de um maior, ou de uma falta de um maior relacionamento mais próximo de Deus, ou um relacionamento mais próximo do Senhor. E em Filipenses 4, 6, 7 nos leva a entendermos isso. Eu vou adiantar aqui que eu já anotei. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Aí ele complementa: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então o crente, que ele tem uma vida devocional, disciplinada, de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, ele então começa agora a entender, né, a questão do tempo, do esperar. Ele vê que é necessário esperar, porque também a salvação não é só para mim, a salvação também é para outros, e a misericórdia de Deus, ela é maior do que muitas vezes as nossas ansiedades. Queremos logo que Jesus venha, essa ansiedade, mas devemos entender que há outras pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, precisam ser alcançadas, pessoas que afastaram da igreja, precisam voltar para Jesus, e isto é graça e misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Então quem tem esse relacionamento com o Senhor começa a entender que tudo está dentro de um contexto de tempo, naquilo que Deus estabeleceu. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós, como salvos, temos que almejar o céu, mas como nosso propósito, não podemos transformar o céu em bloqueio espiritual, levando a termos um colapso até mental, não é? Aquelas virgens prudentes, elas estavam bem, de certa forma, cansaram como as outras, mas as 5 virgens loucas, elas realmente estavam com um foco diferente. Ela estava com um desejo quase como uma obsessão, mas não era um propósito. Isso trouxe dificuldades a ela, ter um colapso até espiritual. Eles tiveram um colapso espiritual, porque não tinha nem azeite suficiente para queimar, e também não tinha azeite de reserva. Elas não tinham nenhuma preocupação espiritual. Ela tinha desejo para ir para o céu, mas não tinha um propósito. Quem tem propósito se santifica, se purifica, não é? Está sempre lutando, pelejando contra a carne, contra a velha natureza, contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás. É a vida do crente que tem propósito para o céu. Aí vem o efeito também no cansaço da espera. Diz que está dando o esposo. Tosquenejaram todas e adormeceram. Então a tendência, como falei no início, quando estamos a esperar alguém ou alguma coisa, e geralmente estamos sensados, a gente se lembra muito aqui no consultório, e logo começamos a ficar ali enfadados, começamos logo a bocejar, aí começa a chegar aquele sono, a gente tem que levantar, ir lá na frente, toma água, toma um cafezinho, aquela agonia, porque estamos ali naquele processo de espera. Então a espera, o tardar, né, esse sentimento tardar em relação à vinda de Jesus, também ele pode trazer esse efeito no sentido espiritual, né? Eita, Jesus não vem logo, eita, e começa até ter certos pensamentos que no que não falta é pensamentos aí fora para desnortear a nossa vida, que tem de teólogos, entre aspas, né, de falsos profetas aí permeando a nossa internet. Não é brincadeira, que eles estão ali tentando ofuscar a sua fé, tirar a sua esperança. Então logo ele vai dizer: mas não é bem isso, né? E já tem até que diga que isso já aconteceu, que a vinda de Jesus é isso,
que a vinda de Jesus é espiritual, ele já está conosco. Então já há esse entendimento. E de repente o crente que ele está sem o foco do céu, sem propósito do céu, ele apenas deseja o céu, ele não está baseado na palavra, ele não está firmado na palavra, ele começa agora a absorver tudo o que ouve. Ele é incapaz de guardar o que se vê, ouve na sua igreja, que ele conhece o pastor, conhece os crentes, conhece que a gente ensina a verdade, mas ele acaba dando ouvido aos falsos ensinos que estão aí na internet, de pessoas que estão aí, que só há misericórdia. Então é preciso a gente ter cuidado. Então, pode sim trazer esse efeito do cansaço da espera, e alguém vai começar, sentir cansaço, começar a bocejar na fé, começar ali a ficar meio desanimado. É preciso a gente estar atento. E a gente pode ver aqui uns exemplos bíblicos que foram tomados, de pessoas que foram tomadas pela ansiedade e não esperar. E tem um exemplo aqui bem clássico, que é o exemplo de Abraão e Sara. Abraão e Sarai. Eles foram tomados pela ansiedade quando na promessa de Deus que teria um filho. Observe que foram 25 anos, mas com 10 anos de espera, Sarai fez aquele acordo com Abraão para possuir a Agar, a serva de Sarai, para que pudesse conceber um filho, e eles pudessem acolhê-lo ali como filho deles. Aquilo ali foi justamente um cansaço, ansiedade, porque a gente tem que analisar o seguinte, que as promessas de Deus, as coisas de Deus, elas são desvinculadas do nosso tempo. Deus é atemporal, Deus é o próprio tempo, Deus é eterno. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E Pedro diz isso, para o Senhor 1000 anos atrás é hoje, daqui a 10.000 anos é hoje para Deus, porque Ele é eterno. Então, quando falamos, é preciso entender isso, a nossa fé alimentada, compreendendo quem Deus é. Deus é eterno, e nós seremos eternos, portanto, o nosso foco é com a eternidade. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, Sara e Abraão. E Abraão, o homem que é o pai da fé, mas ele se apressou, ficou ansioso, foi tomado pelo cansaço. O rei Saul é um exemplo também, que ele apressou-se, não esperando Samuel. Samuel disse que viria com 7 dias, eles estavam na peleja, e ameaçados ali pelos filisteus, aí começou logo o pessoal do exército, escapa um pelo lado, pelo outro, e aí Saul apressou-se e ofereceu sacrifício, coisa que não era atribuição dele. E o resultado foi que, quando Samuel chegou, e está em 1 Samuel 13, 8 a 12, que diz assim, vamos ver o texto para a nossa compreensão. Abre sua Bíblia, 1 Samuel 13, 8, se quiser colocar no telão, também esteja à vontade. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. Ele não era sacerdote, não era profeta, era um rei. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Tem crente que perde a bênção pela precipitação. Está tão ansioso que faz o que Deus teria que fazer, ele quer antecipar Deus e perde a bênção. Se você está nessa condição, espera a bênção. Está impaciente, tenha paciência. Glória a Deus. Tenha paciência, que foi, se Deus prometeu, é no tempo de Deus, é na hora de Deus. Não vai ser tarde, não vai ser adiantado, vai ser no tempo certo. Você não vai sucumbir, você não vai morrer, você não vai se afogar na fé, mas vai continuar firme, porque quem te prometeu garante. Glorifica Jesus, aleluia. E disse, então, e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, Samuel chegou.
e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Miquimais, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci. Ou seja, eu fui forçado a oferecer logo porque o Senhor demorou. Deus não demora. Se você está achando que Jesus está demorando, está não. Ele vai chegar na hora certa. Se você tem uma bênção para receber, não perca o sono, não fique inquieto. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar no tempo certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não pode acontecer situações na nossa caminhada da fé de sermos submetidos a provas do tardar, da demora das respostas de Deus para a nossa vida. E precisamos saber lidar com os efeitos da espera e do tardar, para não perdermos a bênção que nos está reservada por Deus. E aí, para quem está esperando, que cansa, pode cansar, aí nós vamos para Isaías 40, verso 28 a 31. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadriação no seu entendimento, dá vigor ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, tomarão asas como águias, oh aleluia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Recebe essa palavra nessa noite de ânimo. Continua marchando. Está sentindo cansaço? Me ajuda, Jesus. Está sentindo fraco? Me fortalece, Jesus. Está sentindo desânimo? Jesus, me renova com teu Espírito. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. As virgens, todas 10, cansaram, tosquenejaram, dormiram. Mas é preciso entender que o arrebatamento é para os que vencem o desafio da paciência e da espera. Glória a Deus. Tiago 5, 7, 8. Vamos lá. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está. E há quanto tempo Tiago falou isso? Vamos para o tempo, não esqueça que Deus é eterno. Então o que Deus falou há 1000 anos atrás, falou hoje, está de pé, é hoje. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Continua esperando Jesus, continua firme. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. O cansaço, o efeito da espera, temos o efeito também do comodismo espiritual. Houve uma acomodação espiritual das 10 virgens. Aí a gente pode ver o seguinte, que as 10 virgens sentiram o sono e adormeceram, porque se acomodaram na fé. A acomodação na fé pode levar o crente ao relaxamento espiritual e ser surpreendido na vinda de Jesus. A única coisa que fez com que as 5 virgens prudentes escapassem foi que as virgens, embora cochilassem, embora estivessem esta oscilação no sentido da espera, o que se percebe e se vê nas entrelinhas, que elas, embora cochilaram, mas elas tinham mais
estrutura espiritual. Elas frequentavam, vamos dizer para a nossa realidade, para a nossa linguagem, elas participavam mais do culto. Elas iam mais à escola dominical. Você que não veio para a escola dominical. Elas iam mais para o culto de doutrina. Você que acha que doutrina na congregação tem culto de instrução, não é a mesma coisa, não, filho, é diferente. São esses detalhes que muitas vezes vão se acumulando e vai enfraquecendo. Você vai perdendo o azeite, porque azeite tem que ser sempre completado. É por isso que quando, e é uma questão pessoal, é por isso que quando soou lá, aí vem um noivo, que foi o alerta, esse alerta, nós vamos ouvindo há quanto tempo? Senhor, Jesus está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo. E o que aconteceu foi que as virgens loucas, elas esqueceram desse detalhe do preparo espiritual. As outras, elas frequentaram mais e tinham mais temor. As outras, por ter sido mais relapsa, até o temor tinha perdido. Tinha um desejo, mas não tinha um propósito. O céu, ou seja, estar nas bodas, era um desejo de estar lá. Então elas não, no longo da caminhada, elas não se preocuparam com sua vida, com a lamparina, que é a vida pessoal. E aí a gente vê algo sobre esse contexto do comodismo espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5, do verso 1 a 5, diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, pode figurar aqui o comodismo espiritual. Paz e segurança, está tudo bem na igreja, que bênção. Ou estou bem, vou para a igreja, eu passo uma semana sem ir para a igreja, mas domingo eu estou bem. Ou vou ir na Santa Ceia reunida, ou que alegria eu sinto. Aí nós falamos, do azeite, ou seja, o azeite, o fogo de curta duração. Não tem azeite suficiente. Aí o fogo aparece na Santa Ceia, terminou a Santa Ceia, no outro dia e tal, o fogo já não existe mais, porque não tem azeite. As 5 loucas não tinham azeite suficiente, estava queimando ali o restinho. E no cochilo queimou que tinha, porque já estava apagando. Aí as prudentes não podiam também, não, se eu der do nosso, não, você não se preparar, agora é hora, vá comprar para ver se dá tempo. É esta questão do dar tempo. Será que vai dar tempo? Você que é crente, se aqui tiver algum crente negligente, será que vai dar tempo? Você, eu vou me endireitar, vou ficar mais firme, vou buscar mais, e você pensa que você manda do tempo? Ou você pensa que você manda na sua vida, dessa bombinha que bate aí? Qualquer hora Jesus disse assim: segura ela, e agora? É importante estar atento com a nossa vida espiritual. Não brinque com a vida espiritual, porque a nossa vida é um detalhe, é nada. É preciso estar atento. Aí ele diz: a paz e segurança, ou seja, um comodismo espiritual. Então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite. Então nenhum crente que tem propósito do céu vai ser surpreendido. Por que vai ser surpreendido naquele dia? Porque não tinha propósito para o céu. Porque há 2 detalhes, que se fala muito. Olha, tem 2 situações de ser a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é uma só, mas para você entrar na eternidade são 2 situações. Essa é a colocação. Tem gente que a vinda de Jesus é de 2 tipos. Quem morreu já aconteceu a vinda. Eu não sei, eu já vi gente pregando isso é uma heresia isso. Não existe isso. Então, olhe bem, é a questão, você pode morrer, aí já entra na eternidade. Entrou na eternidade, depois da morte, segue-se ao juízo, está na mão de Deus. Então não tem mais o que fazer. Então é importante a gente entender que não podemos de forma alguma se dar o luxo, nessa linguagem popular, de estarmos aqui, tranquilos,
beleza, estou vindo para a igreja, tá tudo bem, estou sentindo alegria, não é? E tal. Eu lembro sempre, eu contei aqui várias vezes, eu não canso de contar o exemplo. Minha irmã hoje já voltou para Jesus, sempre dizia, não, eu estou bem e tal. Você vê que quando desviada, tomando cachaça, parece ter mais a casa dela tem um lambique, tinha um lambique mesmo, né? Que o marido dela também desviou, e tinha lá um tal de um como é que chama aquilo ali? Um barril, tinha uma torneirinha que era para tomar o negócio, e fumava igual um caipora. Aí eu, não, mas quando eu oro até eu sinto tanta presença de Deus que falo línguas estranhas. De Jesus, Deus sangue. Tem crente que pode estar nesse estado, está lá com umas virgens loucas, pensando, está tudo bem, estou vestido como crente, estou indo para os cultos até com crente, está tudo bem, cuidado. Viva a verdade, viva a palavra de Deus. É preciso entender isso. Essa palavra aqui, quem sabe Jesus está querendo trazer um alerta para algum crente aqui, ou crentes aqui, ou não crentes, que precisam tomar uma decisão, criar um propósito de ir para o céu. Amém? Então as 10 virgens focaram as bodas, mas se acomodaram no preparar para estar lá. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aquelas virgens prudentes tiveram o mesmo momento, mas elas tinham, né, mais preparo, elas foram mais cuidadosas, enquanto as outras 5 virgens loucas não tiveram o mesmo cuidado. Então aqui é algo que eu coloquei como nota, aqui há algo a refletir. Enquanto Jesus não chega, não podemos ficar sentados, sem se ocupar. Devemos estudar, trabalhar, planejar, sonhar, realizar, é verdade, mas não podemos negligenciar nossa vida espiritual. Pastor, não tem tempo nem para a faculdade, meu Deus, não sei o que eu faço, pastor. Meu Deus, eu chego em casa tarde, porque eu trabalho a tal hora, não leio um versículo, nem antes de dormir, para lançar sorte na noite, nem na hora que vai embora, para ler o Salmo 91, para sair amparado pela cama, guardado debaixo da sombra do Senhor, da sombra do Onipotente. Não é porque o tempo, eu estou correndo meu tempo, cuidado. Porque o tempo vai lhe pegar. Cuidado. Jesus está vendo aí. É uma realidade. É uma verdade. E só vai subir quem está com a sua lamparina acesa, com azeite nela e ainda reserva. Quem tem reserva aqui? Continua na reserva. Não deixa faltar reserva. Continua em nome de Jesus, aleluia. É preciso a gente entender, tem que orar, jejuar, cantar, pregar, evangelizar, congregar, pois o nosso maior foco é o céu. Essa disciplina espiritual nos deixará sempre alertas com a vinda de Jesus. Aí citamos os dias de Noé. O próprio Senhor cita esse exemplo em Mateus 24, 37 a 39. Vamos lá? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então pronto, está tudo normal. Pode estudar, pode planejar, pode sonhar, pode comprar fazenda, pode comprar casa de praia, pode comprar apartamento em Salvador, pode ir até para Miami, planeje tudo, mas o maior plano da sua vida, o maior propósito é a vinda de Jesus. Não esqueça, porque casa de praia vai ficar aí, apartamento de luxo vai ficar aí, carro importado vai ficar aí, dinheiro no banco vai ficar aí, mas aleluia, mas os crentes vão subir, vai subir. Quem vai subir aqui? Glorifica Jesus, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. E não perceberam, até que veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Tem gente, irmãos,
que vai acontecer a vinda de Jesus, o arrebatamento, e ele não vai perceber. Ele só vai perceber quando ele começar a ver as notícias. Eu acho que foi o que houve. Quem sabe vai até para a igreja, é o dia de escola dominical. Vai ligeirinho lá, quando chega lá, oxe, é feriado hoje, aí vai ligar para o pastor, aí o telefone lá, ninguém atende não. Aí vai ligar para o porteiro da igreja, ninguém atende não. Vai ligar para a regente, nada. Meu Deus, aí vai dar conta, Jesus voltou, e voltou mesmo, cuidado, para não acontecer com você, para não acontecer com a gente, obreiros. Tem muita gente desapercebido, mas nessas noites Jesus nos convida a estarmos apercebidos, porque a vinda dele é real. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Há o risco de estacionar na fé. As 10 virgens, eu figuro aqui como se acomodaram na fé. Todavia as 5 virgens prudentes estavam mais estruturadas espiritualmente. Naquele momento da prova, da espera, ela tinha uma quantidade maior de azeite nas suas 7 pedibas lamparinas na botija. Aí a gente vai, que numa nota interessante, nos levar a refletir que não devemos estacionar na nossa vida devocional espiritual. Não podemos, aqui é uma repetição mesmo para frisar, não negligie a sua vida devocional pessoal. Reserve um tempo. Você trabalha muito, estuda muito, tem filho para cuidar, marido ruim para cuidar, e tem mulher ruim também para se lidar em casa. É tanta coisa, mas Jesus, não pode esquecer de Jesus. Não esqueça do céu. Glória a Deus, glórias ao nome do Senhor Jesus. Não esqueça. Aleluia. Invista. É preciso esse alerta aqui, porque a gente observa tanto descuido, irmãos, na fé. Então é preciso a gente estar atento. É uma coisa terrível como está a vida espiritual. Isso é realmente, não é, um descuido. Eu lembro que a gente, tomando o momento da igreja primitiva, uma das coisas que assegurou tanto fervor na igreja é porque eles estavam tão ansiosos, tão preocupados, tão certos que Jesus vinha daqueles dias, que eles estavam ali correndo mesmo. Meu Deus, Jesus está vindo, é aquela coisa toda que Paulo chegou até a dizer, quando fala sobre a questão, né, do arrebatamento, sobre os mortos que iriam ser ressuscitados. Ele não se inclui nos mortos, diz assim: e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e depois subiremos juntos com os ressuscitados ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. Guarde isso, como se fosse Jesus voltasse agora. Essa é a atitude do crente toda hora. Nós temos que pensar isso. Jesus vem agora, e se Jesus vem agora, eu tenho que estar pronto para agora. Viva o Evangelho como se Jesus viesse agora, como se estivesse amanhã, como não tivesse nem o final do culto. Porque tem crente que sai do culto, sai brigando com a mulher com o marido, xingando os filhos, xingando os crentes, e aquela agonia. Cuidado, Jesus pode voltar na hora que você colocar o pé ali. Não vai nem colocar. Jesus brada, aí você está pronto para subir? É preciso refletir disso. Estamos brincando com a fé, estamos brincando de ser crente, mas nessa noite seja despertado pelo Senhor. Olha o hino que as irmãs cantaram: renovo, renovo, renovo. Recebe renovo nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aí para a semana eu falo também do efeito do surgimento dos escarnecedores. É algo importante para se falar. Vou falar na semana que vem do Espírito Santo, que é quem faz transportar o nosso coração de espera. A vinda de Jesus, seu momento e hora de acontecer está na soberania e vontade de Deus. São outras coisas detalhadas que precisamos falar, pontuar com muito cuidado e devagar, sem pressa. Então na quinta-feira, em nome de Jesus, continuaremos. Mas eu quero, nesse final de culto, se refletir nesse hino. Cadê a irmã Diana? Esse hino é interessante, para que você entenda que é preciso ter a lamparina acesa todo dia, toda hora, todo instante. Só vai vencer esse mundo quem está com a lamparina acesa. Só vai vencer as trevas quem está com a lamparina acesa. Só vai conseguir, irmãos, alcançar o céu quem está com a lamparina acesa. Só vai ver Jesus quem está com a lamparina acesa. Portanto, prepara a lamparina, enche de ajeita essa lamparina, enche também a botija.
Aleluia. Pode cantar, meu irmão. Glória a Deus. Reflita nesse hino. Estou esperando o barulho dos teus passos. Aleluia. Em direção à Baixe a cabeça e reflita nesse hino. Reflita como se Jesus estivesse voltando agora e você estivesse com essa lamparina na mão. A lamparina é você mesmo. Aleluia. Eu vou abrir para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Entrar. Enquanto isso seja renovado pelo É Senhor. só bater que Se não é batizado com o Espírito Santo, busque agora, clama agora. Aleluia. Glória a Deus. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Aleluia. Estou só te esperando. Vem, vamos não desanima não. dançar. Vai mais em frente. Vai em frente. Vai em frente. Recebe a fortaleza de Jesus essa noite. Recebe o ânimo do Senhor, o ânimo do Espírito Santo. Aleluia. As minhas vestes brancas. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe a lamparina apagar. Não deixa, não deixa. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo a minha casa. Podes morar aqui, podes morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que Jesus é tão lindo assim, que o Senhor é tão lindo assim. O meu noivo esperado, eu amo a minha casa. Podes morar aqui, podes morar aqui. Glória a Deus. Tem fogo nos olhos, eu não. Você já conseguiu imaginar? Oh, de andaraia sou, de cantaraia sou. Teu fogo esperado, eu amo a minha casa. Podes morar aqui. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Você já colocou? Estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei Deus. vamos, Maranata,
Glória a Jesus. Obrigado, Senhor.